O canal Lightworkers, Trabalhadores da Verdadeira Luz, tem como propósito ajudar a humanidade em seus processos de despertar e expansão da consciência. Temos mais de 1.700 vídeos abordando vários conteúdos e, com certeza, algum ressoará em seu coração. Convidamos você a conhecer nosso trabalho e a nos acompanhar, tornando-se inscrito ou membro, ajudando-nos a alcançar mais e mais pessoas que precisam sair de suas zonas de conforto e despertar para verdades que, embora possam parecer inconvenientes, possuem a capacidade de mudar vidas. Olá a todos, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nós queremos dar continuidade a um conteúdo muito importante e essencial para que nós possamos entender o nosso hoje, aquilo que está acontecendo neste momento, neste agora, no nosso tempo, na nossa linha de tempo. E nós recebemos aquele depoimento do nosso querido irmão de Moçambique falando sobre dados importantes referentes aos supostos deuses agindo na África primordialmente. Então, nós vamos iniciar o conteúdo de hoje fazendo uma pergunta para todos vocês. A quantos fins de mundo vocês sobreviveram? Já foram tantas datas marcadas, tanto medo disseminado, e ainda estamos por aqui. O ismo do fanatismo, radicalismo, espiritualismo e outros tem levado milhões a opiniões radicais em vários setores da sociedade. Vem aquele que chuta os santos, que não são santos, aquele que promete eliminar os infiéis, sendo que a grande maioria nem sabe por que foi rotulado de infiel, enfim. O sistema está colapsando porque tais radicalismos estão entrando em choque entre si. Suas estruturas sofrem danos irreversíveis. Por isso falamos da espiritualidade, não de espiritualismo. Não caímos nessa armadilha aqui no canal. Foi a nossa escolha desde o início. Nestes dias críticos, estamos presenciando 3 tripés, como falamos no conteúdo de ontem, do sistema que estão a 1000 por hora. A religare, que vocês sabem do que estou falando, gerando conflitos e grande sofrimento em lugares que não sabemos porque não são divulgados. Isso é o que vemos, mas outros conflitos em outros países menores, não tão significativos para a elite, não são expostos na mídia prostitute. Na politique, confusão geral em diversos países. Na economic, projetos e mais projetos que podem beneficiar o povo com uma mão e o povo se distrai, não vendo que lhe tiram com a outra mão. Nós continuamos com a mesma ideia, afirmando de que não havia nenhuma necessidade daqueles seres não terrenos minerarem ouro por aqui. Os meteoros, os meteoritos estão cheios dele. Os cometas, outros planetas em outras galáxias. O propósito original foi criar uma colônia. A verdade é essa. Então, nada mais justificável do que começar a exploração dos recursos naquele lugar para continuar o processo de colonização. Ponto. A afirmação de Sitchin de que o nosso planeta se originou de uma colisão entre 2 planetas não é correta. Sabemos hoje, através de depoimentos não de um, mas de vários insiders, de que o nosso satélite não é natural. Ele foi colocado ali, exatamente ali, num ponto específico, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Vemos sendo apresentado à humanidade uma divindade, ressalva, divindade se refere a algo ou alguém com
características divinas, características essas criadas pelo próprio homem, chamada Yahvé. Interessante que em um bate-papo, onde eu passei rapidamente de uma rede de TV não brasileira, uma pessoa fez um comentário muito interessante. Uma pessoa que não está no processo de despertar. A pessoa comentou assim: Yahvé e Alá trocando socos. Não foi bem essa palavra, né? Esse termo que ele usou. Mas foi isso que ele quis dizer. Yahvé e Alá se debatendo forte. E sem saber, ele tocou num ponto muito importante. Para manter bem clara a hierarquia aqui no planeta, criaram a tal árvore genealógica para que o passado jamais fosse esquecido, mas, primordialmente, era para que os descendentes desses seres soubessem de onde eles vieram e o que eles tinham que fazer aqui. Não é à toa que vemos a réplica da saudação dos deuses em vários locais e até na ficção. Em uma das tabuletas está registrado assim: os deuses fecharam suas mãos junto ao peito. Isso também nos remete a como eram colocados os braços cruzados dos faraós que partiam. Nos lembra também algumas saudações feitas em alguns filmes de ficção. E continua: a sorte fora lançada e partilhada. A Enlil a terra foi oferecida. Os mares, envoltos como em um círculo, ao príncipe Enki foram ofertados. Então ainda temos monarquias no hoje, príncipes, princesas, reis e rainhas, isso é irrefutável. Enki tornou-se Poseidon para os gregos, Netuno para os romanos. A Enlil, que significa Senhor do Comando, coube administrar seu meu-irmão e observar o que era feito. Se você tiver alguma dúvida em relação a este conteúdo, não se preocupe, porque em conteúdos posteriores nós vamos esclarecer as dúvidas de vocês. Como são dotados de emoções os Anuna, ao contrário dos Reps, o Enki guardou ressentimento, mágoa do pai, ira, e em dose suficiente para que posteriormente seu filho, Marduk, tomasse as dores do pai e começasse conflitos intermináveis. Por que estamos falando deles novamente? Porque estamos vivenciando, vendo com os nossos olhos, na nossa linha de tempo, repetindo, na nossa geração, a manifestação desses dois clãs. Porque entender esse passado nos ajuda a entender o hoje no planeta e o que virá. Como não podemos sair daqui, ainda estamos vivendo o processo de transição planetária e também estamos dentro dos nossos processos. Então, entendendo algumas coisas agora, evita de cometermos escolhas erradas e emitirmos opiniões erradas. Como nosso inscrito, mais uma vez falando de Moçambique, deu informações a respeito da história do seu povo, de acordo com as suas pesquisas, dizendo que o primeiro pouso dos deuses foi em Abzu, havia outro espaço-porto em Nippur, também outro em Sipar. Era um corredor por onde as naves passavam e elas se dirigiam ao espaço-porto específico. E juntas, nesse corredor, eram naves menores e mais brilhantes. Havia um outro espaço-porto criado depois por outros motivos no paralelo 30, na Península do Sinai. Península do Sinai tem sido mencionada intermitentemente neste conflito que temos visto agora. Tiraram o continente africano da Berlinda e estabeleceram a Mesopotâmia, que significa entre rios, como berço da civilização humana. Uma ressalva nostálgica aqui do canal. Provavelmente muitos não se lembram, mas um desenho antigo ligava
o personagem que era um hipopótamo, a Mesopotâmia era o Pterpotamus. Então, Anu veio, visitou a terra, repartiu os territórios, Ásia, hoje conhecidos como os filhos de Shem, herdeiros de Noé, e Europa, filho de Jafé, também outro filho de Noé, e a África para Ham, o terceiro filho de Noé, que também era conhecido como Zilzudra. Então as duas primeiras ficaram para os Enliitas e a última para os Enquiitas. O Sinai tornou-se uma região neutra, sagrada. O épico de Etana diz: o grande Anunnaki que decreta os destinos incumbiu a troca de seus conselheiros quanto à terra. Criaram as 4 regiões e montaram seus assentamentos. Então cada cidade da Suméria tinha seu deus, suas deusas, que ficavam em seus zigurates e eram ali adorados. Cada cidade da Suméria tinha um deus e uma deusa. Os do primeiro panteão ficavam nas cidades-estado. Só para constar como registro, Enlil em Nippur, Ninmah em Shuruppak, Ninurta em Lagash, Nanar em Ur, Istar em Uruk, Shamash em Sipar, e cada uma era foi administrada por Uenzi, um semideus, filho dos tais deuses e deusas com humanos ou humanas, que governavam o povo. No Egito, essa ética de comportamento se chamaria Ma'at. Sacerdotes e sacerdotisas serviam aos deuses e às deusas e coordenavam também os festivais em honra a cada um. As festividades faziam oferendas, tinham pleno acesso à realeza. Então perceba agora como saber essas coisas nos ajuda a entender o sistema em nosso presente. E o interessante é que os 3 símbolos da realeza, que se chamava Anuesa para os sumerianos, eram uma tiara ou uma coroa, um manto e um cetro. Isso te faz pensar, isso te faz refletir, lembra alguma coisa? Marduk seguia em conflitos. No Egito era conhecido como Ra, e ele começou um conflito com o Ningishida, que era Tote, no Egito. O segundo foi derrotado e migrou para a Mesoamérica, e ao contrário do que pensávamos antes, foi ele que se tornou a serpente emplumada, o deus Quetzalcoatl. Marduk também acabou punido por ter se levantado contra o seu irmão Dumuzi, que acabou se casando com Istar, neta de Enlil. Imediatamente, Istar, após a morte do marido, reivindicou o domínio da terceira região. Ali, basicamente, já surgiu uma nova ordem, onde se iniciou o sistema Nuna na Terra. Os deuses principais se foram, deixando o planeta debaixo da administração de seus filhos e sucessores, que detinham em suas mãos nosso destino como espécie. Em outro conteúdo, falaremos como a psicose e a obsessão de Marduk foram imensas e estão sendo réplicas daquilo que vemos hoje, desse tipo de radicalismo insano, desumano. E ele tinha isso para vingar seu pai e causou muita dor de cabeça, porque na hierarquia Nuna, na verdade, ele estava muito longe do topo. E depois de confrontar e derrotar o seu primeiro inimigo, ele seguiu e mirou em Ninurta, filho de Enlil. Foi um conflito muito longo, muito difícil. Isso lembra alguma coisa a vocês? Ele venceu e se voltou contra Istar, a neta de Enlil, aquela que havia se casado com o irmão dele, que ele deu fim, o Dumuzi. Marduk ficou incontrolável e acabou envolvendo em seus conflitos irmãos e meio-irmãos. Então, como podemos ver,
essa inclinação para conflitos e tomada de territórios de forma insana, radical, sem pensar nas consequências, sempre foi inerente a essa espécie e nada mudou, pois continuamos vendo através da história da humanidade, não só no agora, mas num passado não tão primordial, não é? A perfeita manifestação dessa loucura, tornando os participantes dos conflitos cegos em relação às consequências que levam ao fim da vida de milhares e milhares de seres humanos e, em algumas situações na nossa história, milhões de vidas humanas. Marduk nunca desistiu, nunca vai desistir. Ele teve um filho com uma humana que se chamou Nabu. De onde saiu Abrão, Ur tornou-se refúgio para Marduk. Ele voltou para lá e tornou aquela cidade-estado a sua capital real. Talvez isso explique a chamada recebida por Abrão de sair de Ur e ir para outro lugar, uma terra prometida, tornando os seus descendentes, até hoje, protegidos por uma divindade que seria aquele que criaria suas próprias leis, estatutos, regras, exigiria sacrifícios, obediência, se sentia muito bem com o cheiro da carne queimada que subia do altar, era agradável para ele o olfato, e na falta da obediência havia uma imposição imediata de castigos. Nós vemos exatamente isso no hoje. Entendam e percebam que a raiz não muda. Sempre havia um escolhido para repassar as orientações sem direito a questionamentos, algo bem radical. Certa vez, sacerdotes chegaram a Moisés, que tinha livre acesso para ir e vir. Foi criado no Egito e logo depois descobriu a sua verdadeira origem, largou tudo por um chamado para liderar um grupo grande do Egito até a Terra Prometida. E esses sacerdotes reclamaram porque só ele tinha esse acesso, que eles queriam entrar também. Então, eles queriam oferecer libações, eles queriam oferecer seus sacrifícios com incenso, e Moisés simplesmente respondeu: podem ir. E quando eles entraram com os incensos e colocaram os pés dentro daquele lugar, o primeiro contato da fumaça do incenso no local, todos derreteram como velas. Por que Moisés permitiu? É aquela filosofia, prefiro ter paz do que ter razão? Finalizando este conteúdo, vamos voltar a Marduk e os seus desejos, seus mimos. O centro religioso da Suméria sempre foi considerado Nippur, onde estava o templo de Enlil. Caso não tenham percebido, o sistema nos deu 12 meses que fecham um ciclo de 1 ano. 12 horas para o dia, 12 horas para a noite, 12 deuses no primeiro panteão, sem conhecimento da humanidade, sendo perpetuados em detalhes sutis. E até mesmo um dos países que está envolvido neste conflito no momento, no passado teve 12 tribos. Avançando no tempo, cada mês era uma festividade diferente para o deus correspondente ao mês. Ezen tornou-se dezembro, ou December, em inglês. O imperador Constantino, que se converteu, transformou Ezen no mês do Natal, para substituir a Saturnália. Nós temos aqui um conteúdo no canal que fala sobre a Saturnália. Vamos colocar o link para este conteúdo aqui na descrição. Então, dos deuses veio o nosso calendário. Aguarde pelo próximo conteúdo. Gratidão por apoiar
e acompanhar o canal. Se desejar, continue conosco. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.